RCD, a sintonia perfeita para ativar os seus sentidos. No ar, Direitos e Deveres, com Ângela Ventim. No programa de hoje vamos falar sobre contrato de locação de imóveis. Vocês conhecem os direitos e deveres dos locadores e locatários? O nosso convidado de hoje é Dr. Leonardo Quadros, advogado especialista em direito imobiliário. Dr. Leonardo, o que precisamos fazer para não ter dor de cabeça na locação de imóveis? Bom dia, doutor. É um prazer mais uma vez participar. Bem, o primeiro passo é fazer uma análise do perfil do locatário. Por exemplo, avaliar renda e restrições de crédito e então partir para o contrato. E como é que esse contrato ele deve ser feito? O contrato de locação deve ser claro para evitar dores de cabeça no futuro. Ele precisa conter quem está alugando e quem é o dono do imóvel, a descrição do imóvel, o valor do aluguel e a forma de pagamento, data de vencimento do aluguel, como será feito o reajuste, geralmente é pelo IGPM, qual será a garantia utilizada, duração do contrato e regras para renovação ou rescisão, quem pagará as taxas de IPTU, condomínio, água e luz. Se isso tudo estiver bem definido, fica mais fácil evitar problemas entre locador e inquilino. Agora eu vejo muitas pessoas entregarem o imóvel para locação sem nenhum contrato escrito, já iniciar ali, entrega as chaves. Quais são os riscos de caso a locação se inicie sem um contrato escrito? Olha, pode, mas não é recomendável. A lei do inquilinato permite contratos verbais, mas isso pode gerar confusão. Sem um documento escrito, pode ser difícil provar o valor do aluguel, o prazo da locação ou até mesmo regras sobre reajustes e rescisão. Além disso, se o imóvel for vendido, o novo dono pode exigir que o inquilino saia, porque um contrato verbal não pode ser registrado na matrícula do imóvel, por exemplo. Para evitar surpresas desagradáveis, faça sempre um contrato por escrito. Ah, com certeza. Sempre ter segurança jurídica, porque eu vejo, às vezes, uma boa análise de crédito, do perfil do locatário, e mesmo assim o locador pode ter problema com danos, às vezes até paga o aluguel, mas na hora de devolver o imóvel tem vários danos na propriedade. Então, assim, o que o locador ele pode exigir de garantia para a locação? O contrato de aluguel pode ter 4 tipos de garantia para proteger o dono do imóvel, caso o inquilino não pague. Pode ser a caução, que pode ser depósito em dinheiro de até 3 meses de aluguel, ou indicando bens móveis ou imóveis. Fiador, que é uma pessoa que assume a dívida se o inquilino não pagar. Seguro-fiança, que consiste num seguro pago pelo inquilino, que cobre possíveis dívidas. Ou cessão fiduciária de cotas de fundo de investimento, que consiste em o inquilino oferecer cotas de um fundo de investimento como garantia. E também é importante dizer que, em relação às garantias, o locador não pode exigir mais de uma ao mesmo tempo. Ah, eu já vi isso. O locador exigir a fiança de mais alguém, como cônjuge, etc. E, ao mesmo tempo, exigir uma caução, ao mesmo tempo exigir um seguro-fiança. Então, isso seria considerado ilegal pela legislação. Sim, exatamente. Agora, o locador pode cobrar o aluguel antecipadamente? Em geral, não pode. O aluguel é pago depois que o inquilino usar o imóvel, mas há 2 exceções. Se o contrato não tiver garantia, o locador pode pedir o aluguel adiantado. E se for um aluguel por temporada, de até 90 dias, o locador pode cobrar todo o valor antecipadamente. Se o contrato não se encaixa nessas situações, o aluguel só pode ser cobrado no vencimento combinado. O locatário ele pode sair do imóvel antes do fim do contrato? Ele pode pedir a rescisão antes do fim do contrato? Sim, mas vai ter que pagar uma multa. Se o inquilino quiser sair antes do prazo, deve pagar a multa proporcional ao tempo que falta para o fim do contrato. Mas há uma exceção. Se o inquilino for transferido pelo empregador para outra cidade, por exemplo, ele pode sair sem pagar a multa. Basta avisar o locador por escrito com pelo menos 30 dias de antecedência. Entendi. Agora, um ponto que eu já vi muita discussão é de quem é a responsabilidade de pagar as taxas e os impostos do imóvel alugado, principalmente quando a gente tem o aumento dessa taxa condominial e do valor do aluguel, porque muitas vezes o locatário ele é atraído pelo pacote, né? Quanto vai ser o gasto dele. Como é que funciona isso? O dono do imóvel, por regra, é quem deve pagar os impostos como IPTU e taxas extras do condomínio. Mas se houver um acordo no contrato, esses custos podem ser repassados ao inquilino. Já as despesas de consumo diário, como água, luz, gás, condomínio e manutenção básica, sempre ficam por conta do inquilino.
E se o imóvel for vendido durante a locação, o que é que acontece com esse contrato? Olha, se o imóvel for vendido, o novo dono pode pedir que o inquilino saia depois de 90 dias de aviso. Mas há um jeito de evitar isso. Se o contrato tiver uma cláusula estipulando que ele continua válido mesmo com a venda do imóvel, e esse contrato estiver registrado na matrícula do imóvel, no cartório de registro de imóveis, o novo proprietário terá que respeitar o contrato até o fim. Se o contrato não estiver registrado, o novo dono pode pedir a saída, mas tem que respeitar esse prazo de 90 dias. Agora é o contrário. Se o locador exige o imóvel antes do fim do contrato, pode isso? A denúncia de um contrato é o ato pelo qual uma das partes comunica a outra que deseja encerrar o contrato. Seria esse o caso de denúncia do contrato. Nesse caso, podemos ter denúncia vazia ou denúncia cheia. E vou explicar rapidamente o que significa isso. A denúncia vazia seria o locador pedir o imóvel de volta sem precisar justificar, desde que o contrato já tenha terminado e ele tenha durado pelo menos 30 meses. O inquilino, nesse caso, tem 30 dias para sair. E na denúncia cheia, o locador pode pedir o imóvel mesmo antes do fim do contrato, mas nesse caso vai precisar justificar. Alguns motivos podem ser a justificativa na denúncia cheia. O inquilino não pagou aluguel, por exemplo. O imóvel será usado pelo próprio locador ou por um familiar. Se o imóvel precisa de uma grande reforma, por exemplo. Ou se o inquilino está usando o imóvel de forma errada também. Poderia ser caso de denúncia cheia. Se o locador pedir o imóvel por denúncia cheia, ele precisa provar o motivo, então. Doutor Leonardo, agora a nossa última pergunta aqui, que não podemos deixar de fora, porque isso tem gerado uma grande polêmica e foi muito debatido, principalmente pelo perfil de novos empreendimentos com apartamentos pequenos. A convenção de condomínio pode proibir a locação por temporada? Sim, o condomínio pode proibir a locação por temporada através dos aplicativos, se essa regra estiver na convenção. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que um condomínio pode impedir que os apartamentos sejam alugados por meio de plataformas como o Airbnb, se isso estiver na convenção. A justificativa é que essas locações podem mudar a rotina do prédio e afetar a segurança dos moradores. Porém, se a convenção não falar nada sobre isso, esse tipo de locação é permitida. Doutor Leonardo, muito obrigada pelos esclarecimentos. Queridos ouvintes, é um prazer sempre estar com vocês e até o próximo programa Direitos e Deveres na rádio Coisas da Dina com Ângela Ventim. RCD, a sintonia perfeita para ativar os seus sentidos.